Vamos então para mais uma aula, mais um encontro. Hoje o tema sucesso pessoal ou poder pessoal. E isso define, isso nos traz o entendimento de que existe uma ciência do sucesso. Melhor dizendo, hoje o tema é a ciência do sucesso. E o que significa ciência do sucesso? Existe, de certa maneira, um conhecimento, né? Ciência é conhecimento. Essa própria palavra ciência, né, o seu significado nos traz um direcionamento, existe uma fórmula, né? Existe uma ciência que estuda o sucesso. Então, um dos tópicos que você pode anotar aí hoje, que nós vamos ver, né, rapidamente, mas de uma forma bem ampla, para expandir a nossa percepção para esses tópicos e principalmente do que é o sucesso, né? Os tópicos que nós vamos ver hoje: sucesso, poder pessoal, aptidão, atitude e esforço organizado. Esses são os 5 tópicos que vamos analisar no vídeo de hoje e, de certa maneira, vamos aprofundar nessa ciência do sucesso, né? O que é realmente sucesso e poder pessoal. O sucesso ele sempre vai ser equivalente ao seu nível de poder pessoal. Então, vamos pensar assim. Hoje, como que a gente analisa o sucesso? Você pode me corrigir se não é assim que a gente foi treinado por muito tempo a perceber o sucesso. Existem 4 recompensas que a gente busca, né, através da palavra sucesso, na grande maioria das vezes. E está ligado ao quê? Primeiro, liberdade mental, e a gente talvez não perceba a necessidade da liberdade mental, mas o que a gente busca através da liberdade mental? Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Esses são as 4 recompensas que o sucesso nos traz. Por que eu trouxe a liberdade mental? E por que a liberdade mental está, né, nesses 4 pilares, nessas 4 recompensas de uma pessoa bem-sucedida? Porque a liberdade financeira talvez não seja algo que, vamos dar um exemplo aqui, mestres espirituais tenham necessidade ou queiram alcançar. Até porque eles já têm um conhecimento, né, mais aprofundado, uma consciência mais elevada, e isso não é algo que eles tenham necessidade de buscar, né, por assim dizer. A liberdade já transcendeu esses níveis, mas eles possuem o quê? A liberdade mental. Liberdade geográfica, hoje muito propaganda, né? Hoje existem muitas propagandas sobre a liberdade geográfica. Trabalhos, principalmente pela internet, que possibilitam com que você esteja em qualquer lugar, trabalhe de qualquer lugar, você tenha, né, essa possibilidade. E a liberdade de tempo, obviamente, para você aproveitar mais o seu tempo, para você usar o seu tempo com aquilo que você acha melhor, né, com aquilo que talvez lhe traga mais prazer na sua vida. Então, essas 4 recompensas trazem, né, o sucesso vem trazer para a gente, ou melhor dizendo, a nossa busca por sucesso é em busca de uma dessas 4 liberdades. E sinceramente, você está aqui vendo esse vídeo, né, um dos primeiros temas que a gente busca aqui, esse não é um curso, não é um encontro, uma mentoria que a gente está fazendo, buscando qualquer liberdade, né. Eu não estou ensinando você aqui a ter liberdade financeira, eu não estou ensinando você aqui a ter liberdade geográfica, mas a liberdade essencial, que seria a liberdade mental. Porque a liberdade mental permite com que você utilize melhor o seu tempo, melhore os seus recursos financeiros e, como consequência, você perceba o quanto pode buscar aí uma liberdade geográfica também, né? Fazer um outro tipo de liberdade. Então, o sucesso ele está equiparado ao seu poder, ao seu nível de poder pessoal. O que isso significa? O poder pessoal é a soma de 2 pilares. Quais são eles? A sua atitude e a sua aptidão. Atitude, o poder que você tem de tomar uma decisão, né? Atitude, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer algo diferente, você tem essa atitude, essa liberdade de tomar essa decisão. Isso isso é um nível realmente de poder pessoal. E a aptidão, qual que é? A sua habilidade em fazer isso. Então, de nada adianta a pessoa pegar e dizer assim: "Ó, poxa, eu tenho muita atitude. Não, posso eu tenho vamos dar um exemplo, né? Surge a oportunidade de eu pilotar um caça, pilotar um avião aí desses ultra rápidos, né? Um caça. Então eu tenho atitude, eu digo, não, eu posso, eu vou, mas eu não tenho aptidão.
Então acaba que eu não tenho realmente o poder pessoal. Por quê? Porque o meu poder pessoal, isso até define muito o porquê a coragem faz parte do poder pessoal. No entanto, a coragem sem consciência, a coragem sem um certo limite, ela não se transmite como coragem, sim como, intolerância ou de certa forma, idiotice. Por quê? Porque coragem sem sabedoria acaba que eu vou estar fazendo qualquer, colocando qualquer me colocando em qualquer situação sem o mínimo de consciência. Então, o poder pessoal aqui ele é a junção da sua atitude com aptidão. Grave isso. Aptidão é a sua habilidade. Atitude é a sua liberdade em tomar uma decisão, a sua liberdade em fazer algo diferente. Junto disso, o poder pessoal é sempre, ou melhor dizendo, o sucesso, ele é sempre resultado do seu poder pessoal, então, alinhado com um esforço organizado em torno de um propósito definido. Agora vamos lá. Propósito definido é você realmente definir o que você quer para sua vida. Por exemplo, você busca a liberdade mental, a liberdade de consciência, você busca a paz mental. Então esse é um propósito que você tem. Nada pode sair desse direcionamento, desse propósito que você tem. Um esforço organizado é você organizar as suas energias, ou seja, aquilo que realmente vai precisar de uma atitude sua para que você alcance esse resultado. Então, se seguirmos essa linha, esse é o, vamos dizer assim, uma jornada do guerreiro, né? A jornada do sucesso. Por quê? Sucesso não é o resultado apenas. A gente está aqui, né, trazendo esse significado de que o sucesso a gente busca através do sucesso essas quatro recompensas. Mas o sucesso ele nada mais é do que a consequência de atitudes. E eu trago o entendimento do sucesso hoje como o sucesso ele precisa estar no caminho. Uma pessoa bem-sucedida não é aquela que tem resultados bons, positivos, mas aquela que é o resultado que ela busca. Ou seja, o que, que ela está conectada à sua essência, aquilo que ela é a cada momento, nos seus atos. Então, se eu decido que eu vou, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu particular, meu, que eu faço hoje, né? Eu treino para a corrida. Então, eu tenho um objetivo, eu quero fazer uma meia maratona, eu quero correr uma meia maratona. E eu estou treinando todos os dias. Eu me sinto e eu já sou uma pessoa bem-sucedida na corrida. Por quê? Porque eu estou treinando, eu estou realizando aquilo que eu me comprometi. Agora, qual que é a nossa visão muito, né, distorcida do sucesso? É acreditar que ele está lá no resultado. Por exemplo, eu vou ter sucesso quando eu, sei lá, ganhar a corrida ou finalizar a corrida. Não. Lá eu vou ter apenas a consequência de vários esforços organizados, ou seja, a consequência do meu poder pessoal, consequência da minha atitude e da minha aptidão. Então, por isso que eu, né, falei para gravar esses tópicos, porque realmente é isso. Se você percebe assim, poxa, não tô tendo sucesso, ou não tenho o resultado que eu queria naquilo que eu estou fazendo. Gera, a deficiência está no seu poder pessoal. Agora, como é que eu ganho poder pessoal? Desenvolvendo a minha atitude sobre aquilo, a minha aptidão, que é a minha habilidade, que eu vou precisar então treinar, buscar mais conhecimento, e o meu esforço organizado. Aí, né, traz esse último ponto do esforço organizado, ele vem junto com um propósito definido. Por que propósito definido? Porque a gente não tem como, de certa forma, concentrar nossas energias, a gente fazer, principalmente, essa autoanálise, né? Da onde estamos aplicando a nossa atenção, sem que realmente não esteja claro para você aquilo que você quer. Um dos primeiros pilares aí do crescimento pessoal é você querer. E daí então você vai fazer um esforço organizado diante daquilo. É incrível, e trazendo aqui até para a nossa análise de poder pessoal e sucesso para a vida, que diante desses meus estudos eu já conversei, né, com meus pais, por exemplo, pessoas mais de idade, e pessoas que nunca nem ouviram falar sobre desenvolvimento pessoal. O máximo que eles ouviram foi a religião falando para eles que eles tinham que ter, né, fé em Deus e nada mais. Eles não ouviram nada de dizer assim, ó, como funciona a sua mente? Como funciona essa máquina aqui, ó? Ou como funcionam as suas emoções? Mas nada disso. Então, é muita, até talvez, ah, muita prepotência nossa, ou não sei se tem outra palavra para isso, mas de a gente querer cobrar alguma coisa, né, de pessoas que nunca nem ouviram falar sobre desenvolvimento pessoal. Então, a gente já é muito privilegiado de estar ouvindo e estar aprendendo como funciona um pouco da nossa mente, como funciona um pouco das nossas emoções, porque é isso que está controlando os nossos resultados. E qual que era a minha pesquisa, né, que eu falei assim, que eu converso com os mais antigos. Eu pergunto
a seguinte, né, realmente do mundo material assim, ó. Escuta aqui, eu perguntando para meu pai e para minha mãe, né? Vocês, em algum momento das vidas de vocês, você pensaram assim, ó, eu quero ser rico? Criar esse pensamento, né? Eu quero ter bastante dinheiro. E eu trouxe essa análise realmente para o mundo material, porque nesse mundo de manifestação, eu sempre escuto isso dos mentores, dos autores de livros, de que materializar algo, fazer, né, manifestar algo na nossa realidade material é infinitamente mais fácil do que trazer algo, uma transformação maior assim de espiritualidade ou uma transformação de consciência, é muito mais fácil, né? Embora a gente ainda tenha veja nossas dificuldades de materializar isso, mas é muito mais fácil. Aí eu faço essa pergunta: você alguma vez já pensou em ser rico? Qual que é a resposta? Não. Não pensaram em dizer assim, ó, eu quero ser rico. Agora vai perguntar para todas as pessoas que você conhece se elas já perguntassem para elas: vocês pensaram, vocês, em algum momento da sua vida, vocês queriam ter mais dinheiro? Sim, todas elas vão dizer que sim, que elas queriam ter mais dinheiro. Mas nenhum momento da vida delas elas pararam e pensaram assim, ó, eu quero ser rico, ou eu quero ser que nem aquela pessoa, ou eu quero. Por que que eu falo isso? Porque o nosso verdadeiro poder pessoal está no próprio autodomínio, né? Autocontrole, autoconfiança que a gente pode ter em criar na nossa mente a possibilidade. Então, é um ciclo, até nesse estudo que eu fiz, e depois eu quero, vou deixar aqui nesse vídeo abaixo um arquivo em PDF explicando, né, cada uma dessas fases. Primeiro, né, os 4 recompensas que a gente busca. Segundo, as 9 virtudes que a gente precisa desenvolver para alcançar esse poder pessoal. Eu vou deixar lá listado e uma breve explicação, porque, né, falando apenas aqui no vídeo, talvez não fique algo tão claro quanto você ver o material de apoio e associar com isso que eu estou falando. As 9 virtudes, por exemplo, foco, disciplina, persistência, entusiasmo, resiliência, imaginação, visualização, a concentração, toda essa e a cooperação, né, que fecha as 9 virtudes. Essas são algumas das virtudes que foi listada aqui, né, nesse treinamento para quê? Para desenvolver o meu autodomínio, o meu autocontrole. Por quê? Porque se eu não percebo, olha só, o poder que eu tenho em ter foco em algo, né, eu focar em algo. Se eu não vejo o quanto a disciplina, e a disciplina é interessante que eu não preciso, eu particularmente não preciso ser disciplinado a vida inteira. Eu preciso ter disciplina apenas por um tempo, até aquele hábito ser implantado na minha vida. Por exemplo, você pode até pensar, poxa, quem me acompanha talvez nas redes sociais pode pensar, poxa, como o Jardel é disciplinado em acordar cedo ou fazer isso, ou fazer ou treinar, mas isso já não é mais, já não preciso ter disciplina para isso. Na verdade já está algo já até mais no automático. Por quê? Porque já estou um tempo fazendo. Então eu já não preciso mais de disciplina. A disciplina é só para você introduzir um hábito. Depois que já faz parte do seu do seu automático, já não é preciso mais você estar nessa, né, nessa mentalidade de disciplina. E assim vai, com a persistência, assim vai com o entusiasmo. Se em algum momento da nossa vida a gente para analisar principalmente essas 9 virtudes, você vai ver que dessas 9 virtudes está ali tudo que você precisa para o sucesso. Resiliência, a capacidade de você lidar com as dificuldades e não ser apenas reativo, né? A sua imaginação, que é realmente o que nos falta o controle, porque é da partir dali que cria todo o medo, que cria todas as imagens que não queremos alimentar. Então, esse é um mapa, por assim dizer, um mapa para o sucesso. Por isso que, né, o treinamento se chama ciência do sucesso. E se a gente não para nenhum momento da nossa vida para analisar aspectos como esse, como a gente vai criar aquilo que a gente quer? Percebe que o poder está naquilo que você quer, só que se não estiver claro para você o que você realmente quer, você não vai aproveitar as oportunidades. E é isso que acontece na maioria das vezes. A gente fala assim, ó, eu quero isso, mas está muito distante. Por que está muito distante? Porque as nossas crenças não permitem com que a gente se aproxime disso, o que a gente tenha esse pensamento como uma realidade. Então, qual que é o objetivo principal da nossa, né, o propósito do nosso, não só do nosso treinamento aqui, mas da vida que estamos vivendo aqui, é evoluir, né, do eu limitado, do eu condicionado, ou seja, sair da limitação, sair dos bloqueios e ir para o nosso eu limitado, para o nosso eu mais essencial, para o nosso eu real, o nosso eu eterno, o nosso eu livre, capaz de realizar e de alcançar todo o sucesso que você hoje talvez ainda também imagine do que seria uma vida com sucesso.
Lembre-se, as 4 recompensas, elas são consequência do seu desenvolvimento. Qualquer recompensa, na verdade, na nossa realidade, ela é apenas a colheita daquilo que plantamos. No entanto, se não existe essa reflexão, né? Ou seja, você parar e perceber, espera eu busquei desenvolver durante a minha vida algumas dessas virtudes. Eu parei em algum momento para estudar o que que é o foco, eu ter foco em algo. Talvez será que eu foquei em algum momento em algo e para mim ter consciência de, poxa, é verdade, o foco me trouxe resultado. Será que eu parei em algum momento e persisti realmente naquilo que eu queria? Será que eu persisti o suficiente? Uma consciência que eu trouxe, que eu, né, por assim dizer, uma chave que eu virei bem no início do autoconhecimento, dessa jornada aí de buscar desenvolvimento pessoal, foi que, poxa, muitas coisas que eu não conquistei foi apenas porque eu não tentei. Porque eu percebi em mim, né, eu fiz essa autoanálise e pensei, poxa, eu não tenho tantos fracassos assim. E eu acredito que você também não. Absurdamente poucas pessoas são aquelas que tentaram muitas vezes algo, né, ou falharam em uma coisa, tentaram em outra, falharam em uma, tentaram em outra, poucas são. Talvez você possa ter falhado aí algo que não dê pra, não ultrapasse os dedos da sua mão e ou muito menos do que isso. Pare e faça essa autoanálise. No que eu tentei e realmente falhei. Ah, poxa, hoje eu vou tentar fazer algo aqui diferente aqui, ó. Vou tentar fazer isso, vou compartilhar isso aqui na internet. No meu caso, né, que é eu do meu tempo aí com compartilhar conteúdos, alcançar mais pessoas, eu vou tentar algo diferente. Então, hoje mesmo, depois dessa jornada, ou estando nessa jornada, eu posso fazer essa autoanálise e perceber o quanto eu ainda não tentei o suficiente, muitas coisas. E que aí, por vezes, logo ali na frente, a gente vai estar o quê? Dependendo do nosso auto-julgamento de limitação. Mas o quanto de disciplina, o quanto de esforço organizado, o quanto de poder pessoal, o quanto de atitude a gente poderia ter mais, o quanto de aptidão a gente poderia desenvolver. Então, esse é um caminho de crescimento. E existe uma ciência, então, um estudo por trás para você alcançar esse crescimento. O próximo nível, né? Primeiro nível é o que a gente busca. Então, o segundo nível é desenvolver as virtudes. O próximo nível é a autoridade interior, que vem com a autoconfiança, vem com o autocontrole, vem com pensar de forma concentrada, vem do propósito definido, de você ter um propósito mais alinhado realmente com aquilo que você quer, né? E o propósito é um sentido maior por trás daquilo que você faz, para alinhar a sua intenção com tudo que você faz. De alguma forma, desenvolver a mente mestra, que nada mais é uma mente mais plena, mais conectada a algo real e que dá o direcionamento para as suas. É como é o que a gente é o que eu falo, né? Muitas vezes na minha rede social eu compartilho questão de princípios, né? Uma mente mestra ela é fixada, ela é de certa forma conectada aos princípios, princípio da verdade, por exemplo, princípio da paciência, princípio de, da cooperação. Então, tudo isso é uma mente mestra, uma mente alinhada com essas raízes mais profundas na realidade, ou naquilo que dignifica, naquilo que amplia o poder pessoal de um ser humano. Todos os grandes reis, os grandes homens que passaram por essa terra tinham e alimentavam muito dessas virtudes, justamente porque eram homens que alimentavam muito mais a coragem do que os seus próprios medos. E tem uma frase para finalizar o vídeo de hoje, e que está muito conectada a esse desenvolvimento do nosso que a gente busca aqui, que é a seguinte: quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Então, o que significa isso? Essa, na verdade, é uma frase que diz o seguinte: quando alimentamos mais a nossa coragem, e coragem é uma virtude humana, né? A coragem de você ter a atitude, dar o passo à frente, mas a coragem ela surge com a conexão com algo mais real. O que eu posso dizer sobre a coragem? Não existe a verdadeira coragem sem o entendimento e a conexão com o verdadeiro amor. Por que que qual é o entendimento de amor que eu tenho? Amor não é um sentimento que você cria por uma outra pessoa, por uma espécie, não, amor é o sentimento de conexão com o todo. Então, quando você tem esse entendimento de que o amor é uma conexão com o todo, você começa a ter a coragem. Então, você não precisa criar coragem, você simplesmente é corajoso, você
Na verdade, para a pessoa que está utilizando essa coragem, a coragem já não é algo que ela precisa desenvolver, ela realmente, ela já vê a vida como é. Ela está mais conectada à realidade, ela pensa assim, ó, é isso ou nada, eu preciso fazer isso. Porque esse é um exemplo que eu estou trazendo, né, de algumas reflexões, principalmente sobre grandes reis como Alexandre o Grande, né, o rei Leônidas, lá da antiguidade, lá das guerras, por quê? Porque eles tinham, em vários exemplos da história deles, eles tinham essa compaixão ao mesmo tempo que eles tinham essa honra, essa coragem, né? E a compaixão, eu quero dizer o quê? Não se afugentavam de vítimas, né? Ou atrás de fazer atos que não mantinham a sua própria honra, né? Eram sempre, era obviamente uma época conturbada, onde eles faziam guerras, onde não tinha realmente a consciência que temos hoje, e ainda, por assim dizer, hoje ainda, depois de muitos e muitos anos, né? De milhares de anos aí de evolução do ser humano, ainda vemos as guerras, né? Como a gente está vendo essa semana aí, guerras que lá no Oriente aí acabou se aquecendo um pouco mais a guerra por lá. Mas o que eu quero trazer com isso? A coragem ela é conectada ao amor. E se a gente busca então alimentar cada vez mais a nossa coragem, cada vez mais a conexão com o nosso eu mais real, como consequência a gente vai criando pontes. E o que são essas pontes? São pontes de acesso a novos entendimentos. E as pontes, elas são bloqueadas quando a gente depende ainda muitas vezes do medo. O medo, ele nos mantém na separação. Quando a gente toma consciência que não estamos separados por né, por uma centelha divina, por algo mais essencial, não estamos separados, o medo nem precisa acontecer, porque, ou melhor dizendo, a coragem nem precisa acontecer, porque isso já faz parte de quem a gente é. A coragem de não criar o medo. Na verdade, a coragem é a ausência de medo. Então, por que criar medo? Porque eu não estou no domínio da minha própria mentalidade, do meu próprio pensamento, da minha imaginação, daquilo que eu estou visualizando. Então, veja só que ter coragem não é você, a partir do medo, você. É, na verdade, né, de certa maneira, a partir do medo, você agir ainda a partir. Mas intelectualmente, o que acontece dentro da nossa mente é já não deixamos mais aquilo que está nos criando uma imagem negativa controlar as nossas ações. Isso é a definição de coragem. E coragem, ela é, de certa forma, um dos maiores poderes pessoais que a gente pode administrar. Então, poderíamos resumir também que a ausência de medo é uma das nossas maiores virtudes. Por quê? Porque é a partir daí que a gente consegue conquistar algo novo, é a partir daí que a gente consegue realmente alcançar esse sucesso. Eu vou estar deixando nesse arquivo, né, no PDF, uma explanação, um mapa, né, do que a gente viu aqui hoje. E posteriormente a gente fazer novas reflexões, porque é um treinamento realmente extenso, mais longo, e uma simples reflexão como um vídeo curto assim, obviamente pode ficar meio embaralhado as informações, né? Mas eu quero trazer uma sequência de vídeos explicando cada tópico separadamente para trazer uma clareza maior sobre o porquê o sucesso está muito ligado ao poder pessoal e por que o seu poder pessoal está ligado ao desenvolvimento da sua aptidão, da sua atitude e do seu esforço organizado. Né? É, de certa forma, a gente não ficar preso aí em acreditar que resultados vêm fáceis, em que porque pessoas têm resultados e outras não, mas assim é porque nós não colocamos foco naquilo que realmente importa. E quando a gente realmente gasta um tempo, uma energia em desenvolver o nosso poder pessoal, como consequência, a gente vai colher os frutos. Porque, por incrível que pareça, né, o que está criando e construindo nossa realidade são as respostas que a gente dá. Por mínimo que seja, né? Por mais simples que seja, a resposta para a pessoa que mora conosco, a pessoa que está do nosso lado. É isso que vai transformar a nossa realidade. É isso que transforma o nosso estado e a nossa paz mental. Então, por isso que o poder pessoal ele nasce realmente da liberdade que você consegue a partir daquilo que você é, no aqui e agora. Honro e agradeço a sua presença aqui nessa aula, aqui nesse vídeo. Até até o próximo encontro, até o próximo vídeo. E vamos juntos nessa transformação.